Pessoal, eu quero trazer um outro tema que está em andamento também nessa sexta-feira. Já são 2 votos que rejeitam o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Jair Bolsonaro está tentando reverter aquela decisão que foi tomada em junho, né, por conta daquela reunião que ele fez com os embaixadores e que foi transmitida pela TV Brasil, ou seja, que usou a ferramenta do Estado para poder transmitir algum tipo de contestação ou questionamento ao formato eleitoral aqui no país. Pois bem, a defesa está tentando reverter isso porque diz que algumas questões ainda não foram avaliadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas até agora o Tribunal Superior Eleitoral já colocou 2 votos contra o recurso de Jair Bolsonaro. Vocês acreditam em algum tipo de reversão dessa situação nesse mesmo tribunal que condenou Jair Bolsonaro à inelegibilidade até 2030, Alan? É mais fácil nós 5 aqui ganharmos na Mega Sena consecutivamente do que essa reversão. Agora é muito triste o que está acontecendo porque o Jair Bolsonaro se tornou inelegível por um questionamento das urnas. Pode ter sido um questionamento ruim? Pode. Mas ele tem esse direito de questionamento. Ao passo que aí sim, políticos envolvidos com corrupção pesada, com obras superfaturadas, com evasão de divisas para ditaduras lá fora, corrupção sistêmica, esses puderam disputar as eleições livremente. Esse país está no avesso. E voltando, os que querem limpar a barra da Dilma ainda com tudo. E com tudo. E reescrevendo a história. Esse debate vai estar aqui ainda hoje, está no nosso cardápio também. Como é que você avalia essa tentativa da defesa de Bolsonaro? Você vê alguma coisa que seja possível aí nesse caso, hein, Dávila? Não, eu concordo com o Gânia, que não vai acontecer nada. É óbvio que vai perder esse recurso, mas faz parte aí do direito que Bolsonaro tem de continuar recorrendo. Mas é óbvio que não vai acontecer absolutamente nada. Fala, Segré. É uma questão que deve ser, tem que tentar até as últimas medidas jurídicas, mas não vai conseguir fazer nada. Só um minutinho, eu só vou pedir para que coloque a tarja aí relacionada ao Jair Bolsonaro, porque a gente está no próximo assunto. Daqui a pouco a gente vai falar de marco temporal também, vamos chamar a nossa reportagem, mas por enquanto nós estamos debatendo aqui o recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro. Diga, Segré. Eu vejo que em qualquer momento o ex-presidente Bolsonaro vai cantar uma versão de Detalhes, do Roberto Carlos. Vai falar, não adianta nem tentar me ineleger. É só uma ironia. Gustavo Segré, nosso cantor. Fala, Fábio Piperno. São Jair, o Messias, certamente vai ter o voto, por exemplo, do ministro Nunes Marques, né? Mas ele não vai ser bem sucedido, aliás, nem nesse, e acho que são 16 processos lá no TSE, né? Ainda tem bastante coisa pela frente aí. Agora, eu quero saber de vocês, porque Jair Bolsonaro está tentando esse recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Vocês já chegaram aqui à conclusão, a partir dessa análise, de que isso não será possível. Mas ele não esgota o recurso dele ali. Ele pode ainda buscar o Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, as chances são menores ainda no ponto de vista... Aí eu falei, nós 5 aqui ganhar 4 vezes consecutivas na Mega Sena, eu vou dobrar 10 vezes, né? Aí é mais fácil 10 vezes a gente ganhar consecutivamente na Mega Sena. A gente já precisa do João Alves. Do João Alves. Agora, por que você acredita nessa possibilidade reduzidíssima em relação ao STF? Porque a gente... Mais do que no Tribunal Superior Eleitoral. O STF, ele tem agido como um órgão político, né? E a gente percebe que o STF, ele tem uma mão muito mais pesada contra a direita ou em torno da direita, em torno de Jair Bolsonaro, do que com a esquerda, né? Isso ficou muito claro com a prisão, por exemplo, a busca e apreensão na casa dos empresários, né? Confiscaram lá os celulares e computadores por conversas privadas de WhatsApp. Por quê? Porque eles eram empresários bolsonaristas. A prisão a rodo no dia 8 de janeiro, a própria prisão do ex-deputado Daniel Silveira, né? A maneira que ela se deu, com flagrante, perpétuo, com cheio de irregularidades do ponto de vista processual. Então, tudo que é em torno do Jair Bolsonaro tem uma mão pesada da justiça e muitas vezes inconstitucional também. Eu quero até chamar rapidamente aqui o Bruno Pinheiro, que está acompanhando essa história e vai trazer um pouco dos detalhes do julgamento nesse momento. Fala aí, Bruno Pinheiro, quais são suas informações?
Evandro, exatamente, este julgamento está acontecendo em plenário virtual, como a gente já voltou a falar sobre isso, que é justamente quando não há uma discussão e vai até às 11h59 do dia 28 de setembro, na quinta-feira, finalzinho do mês. Isso é reflexo daquele julgamento na Justiça Eleitoral, que é também um reflexo daquela reunião que Jair Messias Bolsonaro realizou lá na residência oficial no Alvorada com os embaixadores, na verdade, diversos nomes que foram chamados naquela reunião e foi condenado, então, inelegível durante 8 anos. Abuso de poder político foi o entendimento. Já acompanhou o relator, então, o ministro André Ramos Tavares, e está em 2-0. São 2 votos a favor, então, e diante disso, os advogados de Jair Bolsonaro vê que não haverá uma chance realmente de reverter este resultado que está em andamento o julgamento. A gente continua de olho, o julgamento vai até na quinta-feira às 11h59 e aí, logo na sequência, quando se formar esse entendimento, será apresentado um outro recurso. Os advogados já haviam antecipado essa informação logo após o julgamento, quando Jair Bolsonaro foi condenado, que eles iriam recorrer de fato onde fosse necessário. E se aqui não encontrasse um resultado, uma justiça, eles iriam recorrer até de forma internacional. Se isso vai acontecer, a gente continua acompanhando. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Só deixa eu jogar rapidamente para o debate. Eu já ia passar direto para o próximo assunto, mas recorrer à comunidade internacional. Segre, você vê algum caminho para isso? Não, não me parece. É mais uma questão de obter uma declaração de alguma entidade internacional dizendo que é contrária a essa sugestão, a essa sentença jurídica. Aconteceu o mesmo caso, inclusive com o presidente Lula na época. Quer acrescentar algo, Piperno? Você me olhou? Recorrer lá na Zóia regalado? Com o Viktor Orbán, acho que aí ele consegue, ou agora em Israel, porque também o Netanyahu está mudando toda a configuração da Suprema Corte por lá. Ê, Piperno!